Gente, hein? Eu tô ao vivo. Olha só que coisa bacana, eu tô em Olaria. Exatamente, Olaria. Vou mostrar a você uma imagem lá atrás, ó, bem bonita, do bairro de Olaria. Olaria é qual distrito mesmo? É o segundo, terceiro? Ainda não é distrito. Não é distrito? É um bairro, o maior bairro. Gente, Olaria é o maior bairro da cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, região serrana. E eu tô aqui hoje com o meu amigo particular e pessoal, o professor Fabinho do Jiu-Jitsu. Ô Fabinho, vamos quebrar a regra um pouco, tira essa máscara aí. Tira essa máscara aí. Tirou um pouquinho da máscara e embaçou o óculos. Embaçou. E essa máscara aí? Essa aí é original, né? Essa aqui é original. Essa aqui é original. Você tirou de pano, essa aí é original. Essa daqui a gente lava, tira a guarda, agora essa aqui não sai. Show de bola, show de bola. Fica. O Fábio, que é atleta do jiu-jitsu, né? Professor de jiu-jitsu, faixa preta? Faixa preta há 6 anos. Faixa preta, vou armar um golpe pra você aqui, quero ver você sair. Na verdade, dia 30 de maio agora eu faço 7 anos na faixa preta. Que bacana, cara, que legal, parabéns. Você que representa o esporte aí na nossa cidade. Você também que é um grande comunicador, né? Rádio, televisão. Já que a gente entrou falando do jiu-jitsu, eu vou tentar armar um golpe pra você aqui, para ver se eu consigo te pegar de jeito para você não sair, meu camarada. Se liga aí nas perguntas que eu vou te fazer. Ô Fábio, eu tô muito feliz de te encontrar aqui em Olaria, nesse lugar muito bacana. Nós que temos aí algo em comum, que é o propósito, né? É o nosso propósito. Descobrimos que nós viemos para esse mundo com um propósito, e esse propósito a gente vai ter que concretizar, tá certo? Ô Fábio, você já foi um camarada assim de igreja, né? Alguém me falou até que você já foi pastor evangélico, né? Pastor de igreja. E eu fiquei sabendo que você não é mais religioso. E eu pensei comigo assim, já sei por que o Fábio deixou de ser religioso. Porque não tem como ele ir na igreja mais. Esse período de quarentena, lockdown, todo mundo se afastando, as igrejas fechadas, os templos fechados. Você não está indo na igreja por quê? Fala pra gente. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você estar aqui no meu bairro, pra gente bater esse papo. Sua terra, seu chão. Aqui é minha área, aqui é meu quintal de casa, Vamos né? virar aqui um pouco, né, pra ficar legal. Aqui é meu quintal de casa, olha só. Isso aqui é tudo de quintal da minha casa, pessoal. Pode crer. Olaria é minha terra, meu chão. Terra boa, terra boa. Terra excelente. Mas então, Marco Vinícius, a sua pergunta é uma pergunta pertinente, até porque eu ainda não tive oportunidade de falar isso para muitas pessoas, apesar de que é uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer para mim. E perguntar por que é que o Fabinho hoje não vai mais na igreja, por que é que ele não é mais pastor, é pastor, não é pastor. Você não é mais religioso. Exatamente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu fiquei 18 anos frequentando a igreja, como membro de igreja, e foram 18 anos bastante interessantes, onde eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa interessante. Mas ao final desses 18 anos eu cheguei a uma seguinte conclusão: nem tudo é para todos. Eu sempre ouvi na igreja falar: Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem uma grande obra, Deus tem uma grande obra. E sempre que eu perguntava a Deus, a alguém, de alguma maneira, que grande obra é essa? O que significa essa grande obra? Ninguém me respondia que grande obra era essa. Então, na minha cabeça, a tal grande obra era eu fazer o que todo mundo fazia, que era o quê? Você passar um período de frequência na igreja e ali você galgar os cargos, que é obreiro, diácono, a hierarquia, né? A hierarquia até você chegar ao patamar de pastor. E ali você ter a sua igreja para tomar conta do povo, e a sua igreja crescer, ter muita gente, e eu achando que isso era a obra de Deus na minha vida, até me deparar com a realidade. A realidade, ela é muito diferente, ela é nua e crua, e eu percebi que essa coisa para mim não funcionou. Mas você era aquele cara religioso assim, dogmático, repetitivo, seguia o ritual direitinho, a liturgia, você era aquele cara chato, você se considera aquele religioso? Chato. Chegou a ficar assim um religioso chato? Porque o religioso, mala. Vamos falar a verdade, religioso é chato pra mala, era mala. Eu era o verdadeiro mala. Na verdade, quando você começa a ser muito religioso, você faz uma coisa que está em alta no meio dos religiosos, que é a hipocrisia. Hipocrisia, isso é triste, né? A hipocrisia. O que tem de gente, por exemplo, nesse momento assistindo esse vídeo, que sequer é hipócrita, que está vendo a gente falar e conversar aqui e julga, critica, mas ele está desviado, mas ele é não sei o quê, mas as pessoas não conhecem o dia a dia uma das outras. E eu entendi
da parte de Deus que eu estou conseguindo ser muito mais útil para a sociedade, para a humanidade, da maneira em que eu estou, do que era antes. Porque antes, de trás do púlpito, eu apenas informava. Eu pegava uma informação da Bíblia, de alguém, então eu informava. Aqui do lado de fora, eu tenho a oportunidade de formar alguém. E praticar. E pratico. Porque se eu estou no púlpito, nada contra quem tá? Mas se de lá eu prego para um público que está ali na minha igreja, vamos botar de 50 pessoas, 100 pessoas, eu estou passando uma informação para eles. Agora, no dia a dia, a minha conduta de vida, as minhas passagens como professor de jiu-jitsu, de trabalhar com criança, como foram os últimos 7 anos lá em Macaé, nos projetos sociais, lidando com pessoas, você consegue formar o caráter, formar a opinião de uma pessoa sobre uma área política, sobre uma área religiosa. Mas espera aí, o que eu estou entendendo, então você não é mais aquele cara de ficar de segunda a segunda dentro do templo, não. frequentando igreja, você não é mais então aquele cara preocupado em agradar as pessoas, terno e gravata, parou de usar terno e gravata. Eu tenho uns ternos lá. Cuidado. Eu vou até postar umas fotos. Cuidado que Deus vai te pegar, hein, rapaz. Você parou de usar gravata? Parei de usar, só em ocasiões muito importantes. Parou com o social, né? Parei com o social. E aquela coisa repetitiva, né? Porque a religião, cara, a pessoa que fica religiosa, ela fica chato demais. Ela fica aquela pessoa. Ela se exclui, né? Na verdade, ela se exclui. Ela se coloca. Vira dono do mundo, né? Dono da verdade. Vira dono da verdade. Começa a sofrer de verdadismo. E como só ela tem a verdade, ela acha que ninguém mais pode ter a verdade, só ela tem. Aí quando você apresenta alguma coisa que não é a verdade que ela quer, ela diz que o que você tem não é verdade. Verdade é o que ela tem. Eu já agi muito assim com as pessoas. É um tipo de preconceito religioso. É um preconceito, até entender que esse não era o caminho. Correto. Quando eu entendi que esse não era o caminho, eu comecei a ficar mais light, como a gente diz, comecei a ficar mais livre, mais leve, mais livre, de poder aprender a ouvir uma outra pessoa. É até estranho, porque você está na igreja, por exemplo, está dentro do sistema religioso e você se torna preso, escravo. E você sai um pouco do sistema, começa a praticar a Bíblia, viver o Evangelho, viver Jesus, respeitar as pessoas, entrar no meio da sociedade, aí você começa a se sentir livre. Era para ser o contrário, poxa. Não, sim, mas para você ter mais ou menos uma ideia com relação à hipocrisia. Eu sou flamenguista, eu gosto do Flamengo. Sim. Quantas foram as vezes, nesses 18 anos, em que eu estava em casa num domingo à tarde, já tinha ficado a parte da manhã na igreja, aí chegava em casa para almoçar, aí tinha um churrasco, um almoço, uma feijoada, alguma coisa que alguém fazia. Mas quando dava 3h30 da tarde, eu tinha que ir para a igreja porque eu tinha que ensaiar com os músicos para tocar à noite, então eu não via o jogo, eu não via uma televisão, eu não participava do aniversário. Curioso, aqui cá entre nós. Muita coisa. Ficava curioso, aquela vontade de dar uma espiada assim. Eu não vou falar dos outros, vou falar de mim. É porque o celular na época não era tão quanto hoje, né? Mas eu ficava ligado no resultado do jogo. Sempre tinha aquele membro que chegava na igreja mais tarde e eu fazia o sinal para ele, tipo assim, quando ficou o jogo, eu ali em cima tocando, ele fazia 2x1, 2x1, 3x1. Aí você, aleluia! Flamengo ganhou, tá bom, aí tocava feliz, né? Show de bola. Ô Fábio, olha só, agora tem acontecido um fenômeno muito grande no Brasil, né? No Brasil e no mundo, que são os desigrejados. E nós não estamos aqui fazendo apologia, né? E dizendo que a igreja, o templo, quem frequenta a igreja é errado não, tá, gente? Pelo amor de Deus, nós moramos num país cristão, né? De católicos, praticantes, evangélicos, não é verdade? E são milhares e milhares de denominações, de segmentos religiosos. Mas nós estamos aqui falando de uma realidade, de uma experiência que nós tivemos, nós vivenciamos dentro do templo, né? Esse fenômeno desigrejado, você acredita que nesse período de quarentena, lockdown, esse negócio do Covid-19, o coronavírus, esse combate, né? Fecharam os templos, fecharam a igreja. Você acha que é um tempo assim oportuno para as pessoas refletirem de fato o valor do cristianismo, da fé, da religião e o sentido de frequentar um templo? Porque os templos estão fechados, né? E o que você acha? Você acha que é um tempo assim oportuno para as pessoas refletirem de fato o valor da igreja como instituição, como templo? Então, Marcos, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre algumas lives que eu tenho assistido na internet. Live de pastor, live de evangelista, live de pregador, live de músico, mas eu, por exemplo, não vi live das meninas que dançam com coreografia na igreja. Coreografia. Significa dizer o quê? Para que serve a coreografia?
As meninas dançavam na igreja, elas diziam que era para Deus, mas era para Deus? Não está tendo tempo para a pessoa poder dançar. Cadê os camaradas que cantam nas oportunidades com aquela renca de CD? Eu não vejo ninguém fazendo live cantando CD, você não vê ninguém na rua. Você diz assim, missões, um trabalho voluntário, né? Quando você faz para Deus, não importa quem está te vendo, importa que você está fazendo para Deus. Para Deus, né? O que está provado com relação aos desigrejados? Hoje nós estamos sem as igrejas abertas. E os pregadores que gritam muito dentro dos templos, assim? Não, porque eu sei que você não pode fazer culto hoje na rua. Isso aí eu estou ciente, né? A gente tem que evitar aglomeração. Mas você não vê aqueles pregadores, por exemplo, de púlpito que grita, que sabe, que faz aquele alvoroço todo nas ruas também, pregando o evangelho individualmente. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Ele deve estar no monte orando. No monte. O que você acha? Você tocou num assunto interessante. O que você acha dessa coisa do ritualismo, por exemplo, monte, por exemplo? Eu costumo ir no monte orar, né? Eu costumo ir no monte, mas sem religiosidade. Vou no monte para me retirar, para conversar um pouco com Deus, leva a esposa, leva amigos, enfim. Mas o que você acha da religiosidade como ato de covardia, por exemplo? O pau está quebrando, as pessoas estão carentes, as pessoas estão necessitadas e a pessoa vai para o monte e se esconde, fica lá no monte 2, 3 dias orando. O que você acha da religiosidade como ato de covardia? Em primeiro lugar, falando do monte. O monte, eu não li na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia. Se tem, se você souber onde é que está, pode mandar para mim, porque eu vou ler e vou passar a acreditar se você me mostrar. Eu, particularmente, não achei na Bíblia. Correto. Deus mandando a gente para o monte orar. Não, Deus não mandou ninguém para o monte. Quando eu falo isso, as pessoas falam, você está falando heresia, cara. Jesus foi no monte orar. Elias foi no monte. As pessoas misturam, né, os assuntos. Moisés foi no monte. Vamos classificar. Moisés e Elias são no Antigo Testamento. Moisés, para poder falar com Deus, Deus o chamava. Veja, chamou Moisés, não toda a congregação. Correto. Quando a congregação quis ir, Moisés falou assim, Deus falou que vocês podem subir, mas tem que tomar banho 7 dias, tem que fazer a barba, tem que se limpar. Era um ritual, né? Era um ritual. O Velho Testamento é cheio de Você ritual. imagina os caras, meu irmão, tem que tomar banho todo dia, caramba, tem que escovar os dentes, tem que não sei o quê. Aí quando começaram a subir o morro, Deus começou a se manifestar, os caras, Moisés, é melhor tu mesmo lá desenrolar o papo lá, porque tá feia a coisa. Amarelaram de subir. Quando chegou na vez de Jesus, Jesus subiu ao monte. Para quê? Diz a palavra. Estando Jesus em casa, porque ele tinha uma casa para morar, estando Jesus em casa, levantava de manhãzinha, na madrugada, ia ao monte para falar com Deus. E voltava, por quê? Na casa dele, em frente à casa dele, ele já era famoso, então era gente para orar o tempo todo. Sempre tinha trabalho. Sempre tinha trabalho. Amanhecia o dia, tinha gente lá. A única hora que ele tinha a paz de ficar sozinho, conversando com Deus, era se retirar do povo. Sim, sim. As pessoas não vão para o monte para se retirar e ter um momento com Deus. Elas vão ao monte para buscar poder, unção, tema de campanha, para ser mais crente do que o outro. E aí cai no chão, no monte, faz um barulho. Eu gosto de ir sozinho, né? Eu vou expulsar demônio agora, porque eu fui no monte. Aí tem gente, E eles fazem um barulho lá, né, no monte, né? Eu sou amaziado, eu não posso subir o monte. Eu cometi um pecado. São as regras, né? Quem tem pecado não pode subir o monte. Eu moro no Morro da Pedra, lá no morro. Já é monte, né? Já é um monte. E será que, do jeito que você está falando aí, será que se a pessoa estiver em atividade, trabalhando, fazendo social, ajudando, visitando, orando em casa, lendo a Bíblia, talvez a pessoa quase não vai ter tempo de ir no monte, então, né? Pelo que eu entendi é isso. Se você estiver trabalhando em atividade, você quase não vai ter tempo para... Eu falei num vídeo meu, vou repetir aqui para você. Essa pandemia, ela veio para colocar as coisas no lugar. Crente pingo nos is. Pingo nos is. Crente que é crente vai começar a resolver a vida agora. Porque olha só, você não tem templo para adorar. E o templo era uma marca do Antigo Testamento. É o Velho Testamento. As pessoas fazem uma confusão sobre Faz o Velho uma confusão. De Jesus para cá, quando o véu se rasgou, a gente não tem mais a necessidade de ter que estar no templo, de ter que ir ao templo, e ainda mais 2 vezes na semana, de botar dinheiro no templo. Veja só, tem um montão de pastor fazendo live. Ele vai te pedir até uma oferta, mas vai botar o dinheiro aonde? Ele vai enfiar o dinheiro aonde? Vamos botar lá, desculpa o português. Tem pastores pedindo mesmo na Entendeu? internet. Se o negócio é online, igual a gente está aqui, se eu for te pedir um dinheiro aí agora, você vai mandar um dinheiro para mim para quê? Pra quê, né?
Eu vou gastar o seu dinheiro com o meu bel prazer, pô. Eu não vou poder fazer o bem para ninguém. Faz sentido. Eu não quero o seu dinheiro. A gente não precisa de templo. A gente precisa de Cristo, a gente precisa de um do outro, para um passar informação para o outro e um ajudar o outro. É o amor que nos une, não é a regra. A tradição, né? A religiosidade, ela só me mostra a regra. Veja só, se eu não der dízimo, acontece aquilo. Se eu não dou oferta, acontece aquilo outro. Se eu não vou no culto dia de semana, acontece aquilo lá. Se eu não for no domingo, não tomar ceia, acontece. Sempre acontece uma desgraça. Religião. Regra. Eu não quero regra, eu quero amor, cara. Você fazendo um panorama assim pra gente fechar esse bate-papo, fazendo um panorama, você não acha que as pessoas fazem muita confusão a respeito do Velho Testamento, a Antiga Aliança, né? O Velho Testamento, você não acha que as pessoas fazem muita confusão, não? Assim, porque no Novo Testamento você não é obrigado a fazer nada. No Novo Testamento Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, igual você falou, né? Antigamente o sacerdote rasgava o véu de baixo para cima, quando Jesus morreu o véu rasgou de cima para baixo, mostrando que agora é de Jesus para o homem, é viver Jesus, é de Deus para o homem, é do céu para a terra. E então no Novo Testamento, o Novo Testamento te isenta de muitas obrigações, de muitas práticas religiosas. O que você acha, fazendo um panorama? Você acha que há muita confusão entre o Velho Testamento, a Nova Aliança e o Novo? Você não acha que as pessoas usam muito o Velho Testamento para essa questão de dízimo, de oferta, obrigações? Usam, na verdade, é o seguinte, quem traz essa confusão são os próprios pastores que não estudam. Porque o camarada hoje tem 3 anos de igreja, de convertido, ele já é colocado na frente de um trabalho, ele já é evangelista, daqui a pouco ele está liderando uma congregação. E vira pastor. E vira pastor e tem uma responsabilidade. No jiu-jitsu também é assim, para chegar na faixa preta rapidinho? Não, tem que ralar, nego. É mesmo? Tem que ralar. Tem que ralar. Tem que aprender. Tem que trabalhar muito. Tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado, dedicado. Conhecer. Tem que ter o dom, tem que gostar do negócio, sabe? Tem que aprender muita coisa. Não é o jiu-jitsu parece que tem uma coisa em comum, né? O jiu-jitsu tem uma coisa em comum com o evangelho. Tem. O jiu-jitsu e o evangelho tem uma coisa em comum, tem que gostar de gente. Gostar de gente. Tem que ter contato com pessoas. E detalhe, quando você começa a praticar o jiu-jitsu, uma coisa que o jiu-jitsu me ensinou, na verdade aprimorou aquilo que eu já vinha aprendendo, é amar alguém, é ter paciência, é ser cordial com o colega de treino, é saber que se eu for maldoso com um camarada e machucar ele, eu não tenho a ajuda dele para poder evoluir no dia seguinte. Perfeito. Sabe? E na igreja hoje funciona assim. Mas os pastores têm ensinado, voltando à sua primeira pergunta sobre o Antigo Testamento, sim, as pessoas têm, os pastores não ensinam uma coisa que eu vou falar aqui para o seu povo aqui, para o seu público. Nós moramos lá de cá do mapa no mundo, somos gentios. Pede para o seu pastor ir te pregar e ensinar para você o que significa uma pessoa ser gentil. Não é gentil de gentileza, gente boa, não é isso não. Né? Gentil é uma classe de um povo que Deus falou para ninguém do povo dele misturar com esse pessoal. Sabe quem é o gentil? O gentil é aquele cara que talvez você conheça alguém assim. Eu sou um desses, tá? Compra, não paga. O camarada traiu a esposa traiu o cara. Espanca o filho. Ele bebe, faz besteira na rua. Ele faz fofoca. Tem desvio de caráter. Desvio de caráter. Ele mata o irmão para pegar a mulher do irmão. A mulher mata o cara lá para poder pegar o poder, para pegar a herança, para pegar a pensão. Esse é o povo que Deus falou. É um pecador assumido. Esse é o povo que Deus falou para Sansão. Você está me dizendo que você é um pecador, cara? Por que isso? Você é um pecador assumido? Se tiver alguém mais do que eu empatado comigo, tamo junto. Então o gentil é um pecador que assume que é pecador. Ele não precisa nem assumir, a natureza dele é ruim, ele é ruim, cara, sabe? Deus falou um cara desse não pode frequentar a igreja, poxa. Ele não pode frequentar a igreja, mas ele frequenta a igreja, porque todo o nosso povo do lado de cá, nós somos gentios. Então, para quem é gentil, interessante. A regra do Antigo Testamento não serve. A regra que está no Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, é para quem atravessou o mar com Moisés. Para aquele povo, para a descendência daquele povo. E aquele povo, são mais de, 900 leis, 600 leis, nem eles conseguiram cumprir todas elas. Só Jesus, o único do lado de lá que conseguiu cumprir tudo. E para nós, é o seguinte, se você comete um erro naquela regra, naquela lei, você paga por todas as outras. O que Jesus fez? Era morto, era apedrejado? Era apedrejado, era morto, cortado a cabeça. Então, peraí, só para valorizar um pouco, então, subindo o nível da conversa. Se eu fosse um judeu
e você um gentil, um samaritano, por exemplo, a gente não podia conversar então? De maneira nenhuma. Esse coisa, momento que a gente está tendo aqui seria impossível, É porque mesmo? a religião já ia fazer essa separação entre nós dois. Será que entre as igrejas há esse tipo de preconceito também? Existe porque elas vivem a prática do Antigo Testamento. Há uma rivalidade, há uma... Olha só para você ver uma coisa. Interessante, né? Um casal na igreja, se na sua igreja um casal, ou a moça ou o rapaz, alguém traiu alguém errou. Como é que eu fico sabendo que essa pessoa errou? O pastor vai botar ela no banco. Ela vai deixar, não, antes de ser excluída, ela vai deixar de fazer as funções dela na igreja. Quando ela chegar no culto, eu vou começar a perguntar, por que você não está fazendo? Por que você não está tocando? Por que você não está dançando? Por que você não está cantando? Por que você não está pregando? Aí vem à tona. Veja, Deus já perdoou, já houve arrependimento, mas um homem, um pastor, um líder, ele está na prática do Antigo Testamento. O que ele faz? Ele quer punir. Ah, tem que ficar tantos dias no banco. Aí se você for perguntar na Bíblia, ele vai usar a história de Miriam. Vai voltar lá atrás. Ele não usa a história daquela samaritana, ele não usa a história daquela mulher que Jesus achou na beira do poço. Ele não usa uma história do perdão, né? não usa a história dos dois ladrões na cruz. Não, ele usa a história de Miriam. Ó, errou. Não, tem que, pô, a igreja é decência e ordem. A religião pune, então, a religião pune, né? A religião pune, rapaz. Sabe? O Antigo Testamento... O Evangelho perdoa, a religião pune. O Antigo Testamento, ele é um espelho. O que o espelho mostra? Seus defeitos. A mulher, ela olha no espelho, nossa, eu tô gorda. Nossa, eu tô com ruga. Ah, olha aqui, pô, minha barba tá ficando branca, tô ficando careca. O Antigo Testamento é um espelho. Jesus, o Novo Testamento, não é um espelho. Jesus, ele é simplesmente ele e ele não aponta ninguém. Ele traz a solução, não um apontamento. O Novo Testamento, ele traz uma solução, porque eu não preciso de ter que dar dízimo para estar na igreja. Eu não preciso de ter que ser batizado para tomar ceia. Você não precisa estar na igreja para ser gente boa, não? Nunca, nunca. Pra Você conhece macumbeiro, gente boa? Muita coisa. Você conhece homossexual, gente boa? Muita coisa. Você conhece prostituta? Não sei se você conhece prostituta. Gente boa, claro. Você conhece muita prostituta? Muita coisa. Então veja, são mulheres elegantes, mulheres educadas, né? Piedosas. O que você é o que você é, não importa a religião que você vá, não importa o que você faça. Mas para ser uma pessoa virtuosa, para ser uma pessoa de caráter, para ser uma pessoa piedosa, uma pessoa de compaixão, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa perdoadora, amorosa, não precisa ser crente, não precisa ser católico, evangélico, não precisa ter uma religião para ter esses atributos? Se você me apontar pessoas que tenham essas qualidades que você falou, na igreja é mais difícil. É mais difícil, porque veja só, na igreja todo mundo ama. Você que está me ouvindo aí, você sabe disso. Na igreja todo mundo ama. Todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo, até você cometer um erro. Errou, já era. Acabou. Parou de dar dízimo, já era. É a regra. Qual é a regra? Oferta, já era. Qual é a regra do Antigo Testamento? Você é bom até cometer um pecado. Cometer um pecado tem que ser tirado do convívio. Tem uma metáfora que eu falo rapidinho para não tomar o tempo. Sobre a lei e a graça. Como é que funciona a graça em relação a Jesus, que foi o meu caso? Imagine você que está em casa. Você tem um filho, você tem dinheiro, você tem posses, e o seu filho fala assim: pai, me empresta a chave do carro, que eu vou lavar o carro aqui, como ele faz todos os sábados de manhã. Aí você empresta a chave do seu carro, o seu filho vai lá, lava o carro. Aí ele fala assim: pai, deixa eu dar uma volta aqui no bairro, aqui na favela com o carro. Todo sábado você deixa ele dar uma dirigida com o carro, mas o seu filho é de menor, ele tem uns 13, 14 anos. Mas você quebrou o galho e deixou ele dar uma voltinha com o carro ali perto de casa. Só que nesse dia específico, ele não voltou para casa. Ele ficou 5 dias sumido, desapareceu. Desapareceu, você preocupado, não tinha notícia. 5 dias depois você tem a notícia. Fala assim: Marco Vinícius, achamos o seu filho lá em cima, lá na Grande Spinelli, no meio do negócio lá, o seu carro tá lá todo destruído, todo quebrado, o carro tá todo cagado, ele tá cheio de... o carro tá ferrado, tá cheio de bêbado lá, drogado, cracudo. Meu irmão, o seu filho tá deplorável, tá feia a coisa, vamos lá. Aí você chega lá e vê o seu filho naquela situação lastimável, certo? O seu carro todo destruído, todo rabiscado, enfim. Aí eu pergunto para as pessoas e pergunto para você e para você aqui agora: o que é que você faz quando você vê o seu filho nessa situação? A maioria, ou todas as pessoas, no mínimo, as mais boazinhas, falaram: eu vou chamar ele para uma conversa. Ah, eu vou brigar, eu vou botar de castigo.
Alguém vai tomar, um pai sempre toma uma atitude nesse caso, Perfeito. que é o correto. Isso é a lei, é a regra. É punição. Ele não podia nem dirigir, A lei é punição. ele não podia nem dirigir, que dirá sair com o carro e sumir 5 dias. Correto. Realmente ele tem que ser punido. Isso falando de lei, de regra. Mas a graça que Jesus deixou para nós, ela não é isso. Jesus é como se eu fosse esse cara que Jesus me achou todo errado, depois de 5 dias, Vida louca. mandou eu ir para casa, me levou para casa, não falou uma palavra, mandou me dar banho, botei uma roupa nova, dormi. Quando eu acordei, ele entrou no quarto que eu estava, não falou uma palavra, só abriu um sorriso e com uma chave nova de um carro novo, sem falar uma palavra, ele disse: toma aqui para você dirigir. Coisa linda, hein? Isso é graça. Isso é graça, eu não verdade, merecia. É verdade que graça significa o favor não merecido? Esse filho merecia, pegou o carro do pai com 14 anos, sumiu. O pai chega para ele, não dá uma bronca, dá um sorriso, dá uma chave de um carro mais novo ainda para ele dirigir. Ele não merecia isso, é isso que Jesus faz pra gente. Mas é o favor não merecido. É o favor não merecido, muito cara. Bacana, muito bacana. Eu não merecia, eu já bati nos outros, já briguei em baile, eu já fui do tráfico de drogas, já dei tiro em cima dos outros, já fiz um montão de besteira. Eu não merecia. Realmente eu não mereço, mas eu tenho. É a graça, né? Eu não mereço, mas eu então acredito. eu tenho muita gente no Facebook, no Instagram. Inclusive um dia desse eu tava cortando o cabelo numa barbearia e tinha um rapaz lá cortando o cabelo também. A gente conversou um pouquinho, depois eu fiquei sabendo que ele se suicidou, cara. Tem muita gente se suicidando. Tem muitas amigas minhas aí piradas dentro de casa, sofrendo com casamento, sofrendo com relacionamento. Tem muita gente na internet, Fabinho, que não tem coragem de dizer, mas está sofrendo pra caramba. E a gente entende, faz parte da complexidade humana. Deixa um recado para essa pessoa que está com pensamento negativo, está para baixo em casa aí. Manda um recado rapidinho para essa pessoa aí. Tem esperança? Tem. Olha só, para você que está nessa situação que o Marco Vinícius acabou de Pessoa falar. que saiu da igreja, não acredita mais em pastor, não acredita em apóstolo, não acredita em bispo, profeta. Todo mundo para ela está querendo tirar presta, né? Manda um recado para essa pessoa rapidinho aí. Então, eu tenho uma coisa para dizer para você bem simples, muito simples, para você poder entender. Olha, você só tem 2 coisas a fazer. Ou é desistir de viver ou continuar vivendo. Talvez na sua cabeça tudo está te levando a desistir de viver. Só tem uma coisa a dizer para você. Tudo na sua vida só não acontece se você desistir. Então tem que continuar. Se você desistir, nada vai acontecer na sua vida, nem de bom e nem de ruim. Você não vai saber o resultado de nada. Porque você quer desistir. Agora, detalhe. Se você desiste hoje, como é que você vai acordar amanhã? Você não tem vida. Lembra que para hoje tá ruim, ontem tava bom. E se hoje tá ruim, amanhã vai melhorar. Tem que ter esperança. Se você desistir agora, lembra, você não está desistindo por você. Seu filho sofre, sua mãe sofre, seu marido sofre, todo mundo que está perto de você sofre. Bora continuar então. Fé e esperança. Professor Fábio do Jiu-Jitsu tem mente de campeão. Eu sou Marcos Vinícius do Projeto Socialmente Campeão. Tamo junto e misturado. Valeu.